é o que nós não. Cristo disse que a obra dele é que você acredite nele. A obra de Deus é que você venha acreditar em Cristo como Senhor, Salvador, Redentor e maneira certa de encontrar-se com Deus. De viver com Deus. Então nós vivemos em uma geração que a maioria vive em uma Babel.
e são a Babel, pois buscam os benefícios do Evangelho que apresentam por aí. Querem alcançar por esforço próprio o reino de Deus e querem, na verdade, fama. Esta é a característica daqueles que vivem e são uma Babel. Diferente daqueles que representam a Betel. Daqueles que são realmente uma Betel. Os que se posicionam em Betel buscam o Deus dos céus, não os céus de Deus. Em Mateus 8, 5 e 8, um centurião foi até Jesus e reconheceu a sua autoridade como Deus. E disse: olha, não quero que você venha na minha casa, porque eu não sou digno de recebê-lo lá. Envie apenas uma palavra, porque eu reconheço a tua divindade, o teu poder, a tua autoridade. Os que são Betel, os que vivem em Betel, buscam isso, buscam realmente o Deus dos céus, porque se eu tenho o Deus dos céus, eu tenho todas as coisas, eu tenho as demais coisas, como o próprio Cristo nos ensinou. Busque em primeiro lugar o governo de Deus, a justiça de Deus, e as demais vos serão acrescentadas. Os que se posicionam em Betel, eles sabem que sem Deus jamais vão conseguir. Não buscam por sua própria força. Reconhece que Deus é tudo em todos, ou em todas as coisas. Então, nós vemos que Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, afirma que não é por obras, para que a glória não suba o coração do homem. Antes, Paulo era uma Babel, era uma confusão, vivia em uma confusão, mas depois que ele conheceu Cristo, ele reconheceu: não é por meras obras, é por graça. Quando nós vivemos em Betel, nós não buscamos a Deus e o céu de Deus por esforço próprio. Nós nos apegamos na única obra, que é a morte de Cristo e a sua ressurreição. Esta obra é perfeita. Esta obra é singular, é única, não precisa mais de outra. Creia e serás salvo. Aqueles que vivem em Betel, eles afirmam que não é por esforço próprio, é por graça. E a outra característica, transmitem a honra, a glória, a fama ao seu Deus, a Deus, o Todo-Poderoso. Eles não buscam fama, eles não buscam honra. Em João 3:30, alguém andou falando para João que Jesus estava batizando mais do que ele. Se bem que Jesus não batizava, diz o texto, mas os seus discípulos. João Batista, se buscasse honra e glória para si, ficava logo preocupado. Aí eu tenho que ir lá fazer uma visita a esse homem.
No mínimo, João Batista diria: eu vou saber qual é o que é que ele faz para batizar mais do que eu. Mas João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua, segundo a linguagem escrita. Aquele que está em Betel e vive em Betel e é uma Betel, ele não busca honra, ele transmite a honra ao seu Criador. A honra de Deus é para Deus. Ele não busca as tapinhas nas costas. Ele não busca os púlpitos da vida. Ele não busca ser aplaudido pela multidão. Ele apresenta a Cristo como Deus e Senhor deste mundo, ou para este mundo. Porém, sabemos que ambos, aqueles que vivem em Babel e vivem em Betel, eles serão recompensados. Eles são conhecidos por Deus. Deus conhece. A recompensa, tanto a um como a outro, virá, porque Deus sabe quem é quem no seu reino. Em Mateus 13, 28 e 29, Jesus conta uma parábola, e no meio da parábola a seguinte frase vem: o inimigo fez isto, não tire, para não arrancar o trigo junto com o joio. Deus sabe quem é Babel, Deus sabe quem é Betel, Deus sabe quem é casa de Deus, e Deus sabe quem é uma confusão para Deus. E Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de Betel. Ele sabe. Então não adianta tentar arrancar, porque foi o inimigo que fez isso. Em segundo lugar, Deus confunde Babel e se revela a Betel. Em Lucas 8 e 10, os discípulos chegam a Cristo e perguntam acerca do porquê Cristo está falando por parábola. Aí Cristo diz: olha, a vocês, Betel sou eu que estou falando agora, estou expondo, a vocês é revelado o reino de Deus. A eles eu falo por parábolas, para que ouvindo não ouça, vendo não vejam. A diferença é essa. Aqueles que são Betel, aqueles que vivem em Betel, a eles são revelado o reino de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o Cristo de Deus é revelado a eles. Aqueles que vivem em Babel, aqueles que são Babel, eles são confundidos por meras parábolas e não compreendem. E nós vivemos em um mundo desta maneira. São poucos aqueles que são revelados o reino de Deus, a vontade de Deus, o evangelho de Deus, enquanto uma multidão vive em uma constante busca e vivem em uma confusão, e ninguém entende ninguém. E em último lugar, a recompensa
de Deus para ambos, Deus afastará Babel e ajuntará Betel. Mateus 25, 34 a 41. Para aqueles que são confusão e vivem uma confusão, Deus dirá: afastem-se de mim, malditos, porque não compreenderam, não entenderam e não viveram uma Betel. E para aqueles que são Betel, Deus dirá: vinde, benditos de meu Pai. Vindes, Betel, de El Betel. Vindes, recebam por herança. Então nós precisamos escolher ou decidir agora, antes que venham as recompensas e nos pegue de surpresa por estarmos desapercebidos, por vivermos uma confusão, por não escolhermos Betel, por não escolhermos ser uma Betel para Deus. Decida-se. Porque esse texto fala sobre o mundo em que nós vivemos atualmente. Qual a minha posição? Qual a sua posição? Somos Babel ou somos Betel? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê compreensão e entendimento da sua palavra. Amém.